Este relatório tem uma particularidade em relação, como acabou de referir, é que publica dados de 2 anos em conjunto, portanto, no ano passado não houve relatório. É muito positivo termos dados, portanto, ao fim de um ano sem dados, depois de um ano sem dados, é muito positivo termos dados. Os dados, em relação às tendências, mantém-se a tendência que existia, portanto, houve algum decréscimo no ano 2020, fruto, provavelmente, da pandemia Covid, como é óbvio. Houve mais restrições nos acessos aos cuidados de saúde e mais restrições, provavelmente, em termos do teste. No ano de 21, houve alguma recuperação, mas sempre ainda em números abaixo daquilo que se registrou em 2019. Portanto, mantemos a tendência que vínhamos a assistir desde praticamente do ano 2000, mas particularmente nesta década que estamos a analisar, desde 2012, portanto, sim. Aqui refere-se também Não, há sempre aspectos positivos e negativos. O aspecto positivo, sem dúvida, é esta manutenção da tendência. Os aspectos negativos é que ainda continuamos a registrar alguma percentagem de diagnósticos tardios, bastante elevada, mas eu penso que será um panorama equivalente noutros países europeus, e particularmente algumas franjas da população. Particularmente a nível dos homens heterossexuais, os diagnósticos são muito tardios, 70% dos diagnósticos são tardios, portanto é muito importante diagnosticar mais cedo e perceber o que é que se passa, porque é que essas pessoas chegam aos cuidados de saúde tão tarde. Ainda há estigma, olha, há estigma das próprias pessoas, da própria pessoa em relação às vezes à sua doença. Há estigma muitas vezes. Há estigma social, há estigma por desconhecimento. No fundo, é um pouco iliteracia do ponto de vista da saúde, e eu acho que isso toda a gente sabe que o país tem que trabalhar muito nisso, e há populações muito, muito diferentes, não é? Há populações e zonas do país onde as pessoas são têm mais informação e outras menos, e depois bolsas de população dentro de algumas regiões. De qualquer das maneiras, também há estigma ao nível dos cuidados de saúde, isso há uma série de trabalhos feitos sobre isso, e inclusive neste momento está a decorrer, ou está a acabar de decorrer um trabalho do Estigma Index, e vamos ficar com informações muito mais recentes sobre essa realidade. Para já, como penso que ficou bem patente na apresentação, foi um grande esforço que envolveu aqui a participação de muitos organismos e muitas pessoas, a quem naturalmente agradecemos, uma vez que o ano passado não tivemos a possibilidade de realizar este trabalho e divulgar os dados. Portanto, relativamente às atividades que foram aqui apresentadas, e estamos a falar das atividades de prevenção, de rastreio, referenciação, ligação aos cuidados. Dentro da prevenção, uma estratégia muito importante que é a profilaxia pré-exposição para o VIH, que é a PrEP, o estigma e a discriminação, o apoio à sociedade civil, portanto, tudo atividades que foram planeadas e implementadas no contexto do cumprimento das metas da ONU-SIDA 95, 95, 95. Destacaria provavelmente a questão dos rastreios, é importante, portanto, é efetivamente uma porta de entrada para os cuidados. Portanto, a prevenção naturalmente é importante e tem que ser prévio à questão do rastreio. Se conseguirmos prevenir antes, teremos naturalmente menos infecções, mas a partir do momento que há situações de risco, as pessoas terem a possibilidade de aceder ao teste em diversos contextos, como penso que ficou bem patente na apresentação deste relatório, seja através de um autoteste adquirido numa farmácia comunitária, seja numa organização não governamental ou de base comunitária, ou através dos cuidados de saúde primários, é claramente uma porta de entrada para se conhecer o estatuto serológico e, no caso de ser positivo, ter uma ligação rápida e célere e precoce aos cuidados de saúde, uma vez que estamos a falar de uma infecção de curso crónico, que não tem cura, mas que com os tratamentos permitem uma qualidade de vida e uma longevidade significativa e comparada à das pessoas que não vivem com a infecção. Sabendo nós também da mensagem muito importante do indetetável igual a intransmissível, portanto, se as pessoas estiverem suprimidas
também não transmitem o vírus às pessoas e, portanto, a questão do rastreio é fundamental. E a PrEP, que também penso que foi aqui muito falada, que é uma estratégia implementada em Portugal desde 2018, mas que carece naturalmente do incremento e do maior investimento, como ficou, penso, também muito patente nas palavras da Sra. Secretária de Estado para 2023. Está já inscrito no orçamento esta atividade e o seu alargamento para outros contextos, nomeadamente os cuidados de saúde primários e das organizações de base comunitária, permitindo assim uma maior celeridade no acesso, uma vez que estando só nos hospitais dificulta, nomeadamente, uma das queixas mais apresentadas é o tempo que medeia desde a altura em que a pessoa se predispõe ou reconhece que está em risco acrescido de aquisição de VIH e que procura ou é referenciada para uma consulta de PrEP e que muitas vezes pode demorar alguns meses. Se conseguirmos descentralizar esta resposta para outras respostas, para outras estruturas que permitam de uma forma mais célere o acesso, é claramente importante e é uma prioridade, sem dúvida. Eu diria que é um relatório pós-pandémico, porque estivemos no escuro aqui um bocadinho nas trevas durante todo este período e, portanto, para mim, a primeira análise é que é muito bem-vindo. Os dados, de alguma forma, demonstram uma tendência que já era a tendência que nós vínhamos a conhecer, embora, como nós sabemos e está mesmo descrito no próprio relatório, em Portugal temos atraso de notificação e, portanto, estes dados podem vir a alterar-se nos anos posteriores. Mesmo assim, havendo essa alteração, temos sempre uma tendência decrescente, temos tido uma tendência decrescente, não obstante, os dados ainda continuam a ser preocupantes. Estamos a descer, mas ainda assim somos o país da Europa Ocidental com mais casos, não é? Portanto, é importante termos sempre isso em mente. Acho que ainda não, ou seja, temos feito esforços bons, mas ainda não. Aliás, os dados demonstram mesmo isto, ou seja, se nós fizéssemos aqui uma projeção até 2030, provavelmente com os dados que temos não íamos chegar lá. Há esforços que têm que ser feitos e foi anunciado hoje aqui um esforço que é o esforço da profilaxia pré-exposição, que permite que as pessoas não se infectem e, portanto, esse é um dos esforços, não é a solução, é uma das várias ferramentas que podemos utilizar para tentar chegar a 2030 com os dados com os quais nos comprometemos. Como dizia o professor Kamal, se for 2031, não há problema nenhum, desde que cheguemos lá dentro de mais ou menos desta data. Mas a verdade é que, com o que temos neste momento, não vamos chegar lá. É muito importante continuarmos a batalhar na prevenção e a PrEP é uma das ferramentas da prevenção, não é todas, não constitui todas, há os preservativos internos e externos, há a profilaxia também pós-exposição, existe também o próprio tratamento das pessoas que vêm com VIH, acaba por ser preventivo das infecções, portanto temos aqui um conjunto de ferramentas que tem que ser utilizado. Ao diagnóstico tardio e nestas populações especificamente, o que eu acho que é importante pensarmos é que as pessoas, nós temos que informar as pessoas, informar todo o país que acabar com o VIH como um problema de saúde pública está nas mãos de cada um de nós. E, portanto, testarmos regularmente, proteger-nos se acharmos que estamos em risco contra a infecção pelo VIH é essencial. E se cada um de nós não tiver ideia deste papel, vamos ter muitas dificuldades em atingir o objetivo. Por outro lado, existe também a questão de disponibilizarmos, quando as pessoas querem, disponibilizarmos estas ferramentas. E, portanto, estamos a falar de as pessoas saberem onde encontrar ferramentas de prevenção, mas também onde se dirigir para fazer testes, para se diagnosticarem. Portanto, tudo isso portanto, temos de trabalhar nos dois sítios. Ou na informação da população, e na informação, na disponibilização de ferramentas para que as pessoas possam, de facto, ter acesso a elas. E essas ferramentas, hoje em dia, não são suficientes. Que mensagem?